Nessa aula, nós vamos tratar de caligrafia técnica. Hoje parece uma coisa meio estranha, né? Você pensar que tem que ter um tipo de letra, um padrão de letra para escrever. Mas vamos lembrar que antigamente todos os desenhos eram feitos, né, à mão com instrumentos e as letras eram feitas à mão. Tinha algumas réguas, alguns normógrafos para escrever. Mas grande parte do que era escrito nos desenhos eram textos feitos à mão. E imagina o problema de você escrever alguma coisa que fosse mal interpretada e acabar gerando um erro, né? Um custo muito alto. Então era muito importante a caligrafia técnica. Hoje em dia, nem tanto, né? Porque a gente usa muito as estruturas, as plataformas de CAD para fazer desenho. E lá no sistema CAD você sempre tem uma forma de escrever usando os padrões, né, de letra e tudo mais para colocar no seu desenho. Inclusive hoje existe até alguns bloqueios, né, que tem até uns ícones com uma mãozinha cortada assim com a lapiseira para dizer que não é para fazer anotações à mão em alguns desenhos. Só pode ter alterações válidas se forem feitas e registradas no CAD. Mas é importante conhecer. Isso aqui tem muito a ver com uma identidade do engenheiro e do técnico, tá? O engenheiro e o técnico se identifica pela forma de escrever, que é a caligrafia técnica. Então é bom que a gente passe a escrever dessa forma, usando esse padrão de letras, tá? Não é muito fácil agora, nessa fase da vida, mudar o estilo de letra que você tem, mas faz possível para ir escrevendo e adaptando o seu padrão de letra para esse da caligrafia técnica. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de letra, de formato de letra. A própria norma ela traz algumas variações no formato da letra. Se você olhar aqui, por exemplo, ó, a letra A ela tem dois formatos diferentes. Essa com essa cabecinha aqui e essa só o Azinho cortado. O número 7, né, ó, com cortado, sem cortar. Então, existem padrões variáveis mesmo dentro da norma da caligrafia técnica, que inclusive ela pode ter essa inclinação, que é o mais comum, tem uma inclinação aqui de 15 graus, ou pode ser reta também. Você só tem que tomar cuidado para não escrever com letra maiúscula, onde deveria ser com minúscula e vice-versa. Valem as regras da ortografia, nomes próprios, começar com letra maiúscula, começo de frase e tudo mais. O resto, letra minúscula. Então, faça sempre um treino para poder levar, né, a sua letra a um padrão parecido com o da caligrafia técnica. Eu já ouvi pessoas em processos seletivos dizer que a primeira impressão que fica numa seleção técnica é a caligrafia do técnico e do engenheiro, tá? Justamente porque mostra um tempo que ele tem já de trabalho ou dedicação na parte técnica em função da caligrafia que ele apresenta, no caso a caligrafia técnica. Na apostila de vocês tem um exercício, uma página com exercício, onde eu fiz aqui, olha, eu tenho uma linha e uma linha pontilhada de apoio para você saber o tamanho da caixa das letras aqui, a caixa baixa, né, onde ela encosta. Então você vai copiar esse texto aqui nessas linhas. Se acabou o texto e sobrou linha, continua. O ideal seria que você fizesse pelo menos umas 2 ou 3 páginas dessa. Tá? Para enviar para mim, você pode enviar uma só. Mas faça aqui o padrão das letras, né, de acordo com aquele padrão lá mostrado no e-book da teoria, usa esse padrão de letra, e aí você vai copiar o texto que está aqui e começar a utilizar o padrão de caligrafia técnica, tá, no seu dia a dia. Eu vou considerar que todos os exercícios, né, toda a parte escrita que você tiver que me entregar, inclusive o preenchimento de legendas com nomes, essas coisas, tem que ser feito com caligrafia técnica. Outra coisa importante, você vai escrever e preencher essas legendas para entregar os exercícios para mim, sempre a caneta. Tá? Preenche a caneta, seu nome, número de prontuário, você vai fotografar a página do exercício e encaminhar para mim depois num link que eu vou disponibilizar lá no nosso espaço do Ava Moodle. Ok? Então, se tiver tempo e vontade, imprima aí umas 3, 4 páginas dessa para já treinar caligrafia técnica nessa nossa atividade.